E outro grande nome anunciou sua aposentadoria do jogo. Tô falando de um renomado jogador que muitos conhecem e fez história. Escreveu seu nome na história desse jogo. O homem passou por várias guildas grandes e deixou marcas em cada uma delas. Mas infelizmente, em uma de suas lives recentes, ele falou que iria parar e que aquela era a sua última. Mas para tranquilizar todos que lhe acompanham, ele finalizou dizendo que todo fim abre portas para novos começos. E é exatamente isso. Comente se você sabe de quem eu tô falando e se você o acompanhava. E outro grande nome anunciou sua aposentadoria do jogo. Tô falando de um renomado jogador que muitos conhecem e fez história. Escreveu seu nome na história desse jogo. O homem passou por várias guildas grandes e deixou marcas em cada uma delas. Mas infelizmente, em uma de suas lives recentes, ele falou que iria parar e que aquela era a sua última. Mas para tranquilizar todos que lhe acompanham, ele finalizou dizendo que todo fim abre portas para novos começos. E é exatamente isso. Comente se você sabe de quem eu tô falando e se você o acompanhava. O dia que um menino provou que Deus existe. Mas Deus existe sim. E esse testemunho que eu vou falar prova que ele existe. Eu tava voltando de van junto com o meu amigo e uma outra amiga minha. Eles eram irmãos. E eles estavam meio tristes. Aí eles vieram falar comigo e eles falaram: João, eu tô muito triste por causa que meu pai e minha mãe, eles fumam, eles bebem e o meu pai, ele tá com problema no pulmão. Naquela hora eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir falar certo com eles, que eu não seria a pessoa certa para falar. E aí eu falei: nossa, cara, que situação, e tentei mudar de assunto. Mas aí Deus falou para mim: ó, o que ele vai falar para você é muito importante e isso vai te ajudar a lembrar que eu sou o seu Deus. Então, ele falou: eu queria saber se, você pode fazer uma oração por mim, porque você disse que é evangélico, né? Naquele momento eu falei: eu sei uma coisa que pode resolver isso, pode tirar essa tristeza e pode curar o seu pai. E aí ele falou: o que é isso? Eu falei: você quer aceitar Jesus? Naquela hora os dois viraram pra mim e falaram: como é que é isso? Eu não entendo muito bem. Depois de explicar que o quanto Deus ama eles e não importa o que eles façam, o amor de Deus sempre vai ser infinito por todos nós, eles falaram: eu quero isso pra minha vida. Eu orei por eles e no outro dia, semana que vem, eu cheguei na van, falei com eles e ele falou: João, meu pai foi curado. Naquela hora ele falou pra mim, eu falei do amor de Jesus pro meu pai. Ele começou a chorar e ele viu que ele não queria mais isso. E agora meu pai não... Uai, seu app de vídeos curtos.